Nós estamos fazendo uma reflexão a respeito do querigma. Como querigma, muitos de vocês sabem que significa primeiro anúncio. Ou seja, é a sequência que nós usamos para evangelizar uma pessoa, para levá-la a ter um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. E na semana passada nós falamos a respeito do amor do Pai, e nessa semana nós vamos falar de pecado. Nós, como colocamos na tirinha, um novo jeito de olhar, uma nova forma de olhar, uma nova forma de interpretação do querigma. Vai mudar o querigma? Não. Muda o jeito como a gente observa e capta ele nos momentos da nossa vida. Mas para isso vamos começar pedindo a Deus que nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor derrame sobre nós da tua graça, do seu amor e da sua bênção, para que possamos ser ricamente iluminados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E assim possamos abrir o nosso coração, a nossa mente e os nossos ouvidos para o entendimento da palavra de Deus. E para começar a noite de hoje falando de pecado, eu quero lembrá-los a respeito de uma história de um funcionário de uma fazenda. Havia um funcionário que ele ficava na frente da casa rachando lenha. Então ele batia com o machado e ele dizia assim: o culpado foi o Mozart. Ele se chamava Mozart. E o dono da casa ficava sentado na varanda, né, tomando sucos, né, água gelada. As funcionárias vinham e servia ele na sombra. E o funcionário, a cada enxadada que ele dava, ele falava assim: o culpado foi o Mozart. Aí um dia o patrão virou para ele e disse assim: olha, eu tenho uma proposta para você. Eu vou viajar, vou ficar fora por 3 dias e vou deixar você sentado aqui no meu lugar e as pessoas da casa vão servir você suco, o que você quiser, vai ser servido para você. Mas eu vou deixar aqui do lado uma caixinha da qual você não pode tocar. Você não tem o direito de tocar nessa caixinha. Se você tocar na caixinha ou olhar o que tem dentro dela, você volta a trabalhar do lugar onde você está. Ele falou: não, isso é fácil, nunca mais volto a trabalhar lá. Aí diz que ele se sentou, o patrão viajou no primeiro dia, ele se sentou na varanda da casa, serviram para ele sucos naturais, água de coco, aquela coisa toda, e ele olhou para a caixinha e disse assim: o que será que tem dentro dessa caixinha? Ah, mas deixa para lá. Isso não me importa, porque se eu me interessar pelo que tem dentro dessa caixinha, eu vou perder o direito de ficar aqui. Muito bem. Diz que chegou o segundo dia, senta ele lá de novo, e ele passa a mão sobre a caixinha, começa a alisar a caixinha e fala: o que será que tem dentro dessa caixinha? E a curiosidade dele foi crescendo, né? Olhando para aquela caixinha. Não, mas eu não posso mexer nessa caixinha, senão eu vou perder esse direito de estar aqui no lugar do patrão. Quando chegou o terceiro dia, no final da tarde, o patrão volta. Quando o patrão voltou, o Mozart estava rachando lenha e dizendo: o culpado foi o Mozart. O culpado foi o Mozart. Pensa em você. Quantas vezes você brincou dizendo: se não fosse esse tal de Adão e essa Eva, não estaria nessa situação? Essa história quer mostrar para nós que a responsabilidade pela realidade nossa não é do Adão e nem tampouco da Eva. É uma responsabilidade nossa. Porque Deus coloca ali a árvore do bem e da vida e diz assim: não mexa, não chega perto disso. Vocês não têm direito a isso. Aí de repente você passa a mão e fala: mas será que não? Mas deixa eu dar só uma mordidinha na maçã, não vai ter problema algum. E assim, o pecado passa a fazer parte da nossa vida. Pela falta de certeza do homem de confiar plenamente em Deus e saber que Deus tinha reservado para ele a melhor parte da história. Mas o homem não acredita que Deus tinha feito essa revelação, que estava revelando para ele, deixando para ele o melhor. E ele quer tomar posse. Ele quer ir lá tomar posse da árvore do bem e do mal. Porque ele acredita que ele tem essa capacidade. Então o culpado não foi o Adão. O culpado
O responsável é cada um de nós. Cada um de nós nos nossos momentos. Então, às vezes nós perguntamos, né? Se Deus me ama, por que tanta dificuldade? Se Deus me ama, por que nós estamos vivendo uma pandemia? Se Deus me ama, por que tantos problemas comunitários? Por que tantos problemas de casais? Tantos problemas de relacionamentos? Por que temos tanta dificuldades? O que é que está acontecendo? Se Deus é amor. É que o problema é que nós, de livre e espontânea vontade, optamos pelo processo do pecado nas nossas vidas. É uma opção nossa, é uma escolha nossa. Nós escolhemos. E você já deve ter verificado isso na sua casa. Para quem tem filhos pequenos, sabe como é que é. A criança ainda não tem nem discernimento entre o mal e o bem, não tem discernimento pela vida. E você coloca 2 bifes na mesa, um bife grande e um pequeno, e um olha para o outro e fala assim: o grande é meu. Ou seja, está em nós, está na nossa natureza. Nós já herdamos essa realidade. Então nós já nascemos com essa realidade, ela está em nós. Então o que nos afasta de podermos viver na graça de Deus, na plenitude da graça de Deus? O que nos afasta é o pecado. E não adianta dizer que o pecado veio de alguém, veio de algum lugar, veio não sei de onde, ou algo assim. Não, é nós. É intrínseco da nossa natureza humana. E é ele que provoca essa luta constante de cada um de nós para podermos crescer e sermos pessoas melhores. E hoje acho que eu estou para a história. Me lembrei de mais uma história. Quem não conhece vai conhecer hoje a história da onça que vivia com catarata. Diz que uma onça, acometida de catarata, começou a passar muita fome na floresta. Aí um dia, o seu macaco de cima da árvore olha para ela, ressabiado, e diz: Dona Onça, tem uma solução. Aí na cidade chegou agora um veterinário que tem capacidade de mudar essa realidade sua. Ele faz uma cirurgia e você volta a enxergar e volta a caçar de novo. Ele disse que foi para lá, Dona Onça, foi muito bem atendida, o médico fez a cirurgia nela e ela voltou para a mata. 3 dias depois, ela de novo encontra com um macaco na árvore e diz: Seu macaco, vou morrer de fome de vez. Ele: Mas por quê? Não ficou bom? Você: Não sei o que está acontecendo. Eu só vejo coisas feias. Tudo é muito escuro. Sabe, são barreiras assim intransponíveis. Eu não consigo ver mais as minhas caças. Pensa numa escuridão, algo feio, horrível. Me dá medo. E aí o macaco diz para ela: Olha, então, se eu fosse você, eu voltava a esse médico para ele poder ver o que está acontecendo. E ela volta ao médico, o médico refaz a cirurgia e quando termina diz para ela: 1000 perdões, dona Onça, 1000 desculpas. Nós tivemos um problema. Na hora que fizemos a sua cirurgia, nós deixamos os seus 2 olhos virados para o lado de dentro. Então, o que você estava enxergando era aquilo que estava dentro de você. Então, quando nós queremos falar de pecado, olhar para o pecado, nós precisamos fazer uma cirurgia errada dessa e colocar os olhos para o lado de dentro. E é do lado de dentro que nós vamos enxergar que toda essa maldade, toda a dureza do coração está aqui dentro de nós. Ela não vem de fora. Por isso que a palavra diz que impuro é o que sai da boca do homem, e não o que entra. Então nós temos que começar a olhar para nós, olhar para mais profundo nosso. Poder ver para nós que esse é uma origem nossa, está em cada um de nós. Olha o que diz Romanos 3:23. Sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, quem pecou? Todos. Não foi somente o Adão e a Eva. Todos pecaram. Todos estão privados da glória de Deus. Mas tem algo muito interessante que eu acho que o Papa Francisco
tentou transmitir para a humanidade de uma maneira muito dócil e muito serena, e ele não foi muito bem interpretado. Algo assim, olha, a humanidade não deve e nem precisa ser acusada de pecado. Porque a humanidade já sabe. As pessoas que pecam já sabem. O que as pessoas não têm é consciência da natureza de pecado que está dentro dela. E é isso que nós precisamos. Então, nós precisamos ganhar um estado de consciência que o pecado está em nós, que nós somos maus, que a gente faz coisas que não quer, que nós muitas vezes realizamos coisas que não são do nosso desejo, mas quando nós vimos, nós já fazemos. Então, a nossa luta interna é contra o ódio, é contra o rancor, contra o ressentimento. Foi assim que Caim matou Abel, de ódio, de rancor, de ressentimento. As injustiças estão em nós, as guerras estão em nós, e nós temos que lutar contra isso, já está em nós. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando os meus filhos eram bem pequenininhos, eu sempre dei um dinheirinho para os dois levar para a oferta. E aí, um dos dois dormiu. Não vou contar quem é esse, se você encontra coisa da rua aqui, vão dizer assim, é você, né? Um dos dois dormiu, né? O outro que ficou acordado olhou para mim e falou assim, viu? Eu posso dar o dinheiro dele e ficar com o meu? E eu pensei assim comigo, mas como pode, né? Está já na raiz, já está na essência do processo da vida. Está ali, enraizado em cada um de nós, marcado em cada um de nós. Então, o problema que nós temos é que nós somos pecadores e, portanto, afastados do amor de Deus. Se estamos afastados do amor de Deus, não adianta nós queremos clamar para Deus e dizer, nossa, Pai, o Senhor nos deixa sofrer, o Senhor nos abandona, o Senhor não cuida de nós, o Senhor não está conosco. Não é assim. Eu tenho que olhar para mim mesmo e me perguntar, Pai, qual é o pecado que ainda habita em mim, que eu preciso cuidar disso? Há poucos dias eu estava fazendo um estudo a respeito de personalidades e eu comecei a olhar para a minha própria personalidade. E aí eu percebi que eu tinha muitas coisas que eu precisava mudar, muitas coisas que eu precisava trocar. Percebi coração duro, coração que exige das pessoas, coração que cobra do outro para ele ser igual àquilo que eu sou. Mas eu comecei a olhar, não, mas eu também tenho muitas falhas. Tem N falhas que talvez as pessoas olham para mim e gostaria que eu também fosse melhor. Provavelmente minha esposa olhe para mim e gostaria de ter algo melhor nessa área. Pode ser que os meus filhos olhem para mim e digam eu queria ter algo melhor, ou você poderia ter algo melhor. Então, se nós não fizermos uma cirurgia dessa como da Dona Onça e olharmos para o lado de dentro, nós não vamos entrar em contato com a consciência do pecado. Eu tenho visto, e com dó no meu coração, o que está acontecendo, né, com o padre lá em Trindade. Aí eu vejo notícias, um acusa, outro condena, outro fala, outro diz, outro faz, outro bate, outro tá. Mas eu não vi nenhuma postagem ainda de alguém dizendo assim, vamos rezar por ele. Não sabemos nem se ele cometeu um erro ainda. Não sabemos, ainda não está provado. Mas que fique provado que ele cometeu um erro. O que Jesus diria para nós? O que ele diria? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós iríamos nos envergonhar, virar as costas e voltar. Ah, mas ele é um homem público. Homens são homens. Seres humanos são seres humanos. E todos os seres humanos têm pecado. Então, o grande desafio para nossas vidas é conseguirmos amar a todos,
sejam eles pecadores ou não. Por isso que a palavra nos chama a atenção que nós não devemos amar o pecado, mas o pecador precisa ser amado. Porque as pessoas só são recuperadas pelo amor. Elas não são recuperadas pela acusação. Preste atenção. Há quanto tempo você tem acusado aí, às vezes, teu esposo, tua esposa, teus filhos, ele não muda? Porque as pessoas não se recuperam com a acusação. Elas se recuperam com o amor. Porque o amor traz para o estado da consciência que o pecado está na vida daquela pessoa. Então, o pecado é como se ele fosse para nós a nossa sombra. Ele é inseparável, né? E só existe duas maneiras de não se ter sombra. Primeira maneira é estar na escuridão completa. Então, tem algumas pessoas que mergulham num mar de escuridão tão profundo, tão completo, que não tem mais. Ou seja, já estou aqui mesmo, já estou no lamaçal. E, por outro lado, você tem aquelas pessoas que podem ser luz. E se você for luz, você não tem sombra. Você é a própria luz. Então, tomar consciência do estado pecaminoso que está em nós. Então, o que o querigma quer nos mostrar é: Deus te ama de qualquer maneira. Não importa se com pecado, sem pecado, Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Mas Deus quer nos ajudar a termos consciência que, ao estarmos vivendo o estado em que nós estamos vivendo, assim como Jesus, que se encarnou entre nós passamos a sermos portadores naturais desse estado de pecado. Então, essa é a má notícia da nossa vida. Por que uma má notícia? Porque nós não temos a solução para isso. Nós não sabemos como solucionar. É uma má notícia. Como que eu vou solucionar isso? Não tem jeito. É um problema. E é um problema insolúvel para o homem. Você não conhece nenhum homem, por mais letrado, sábio, rico, cheio de tudo que é possível, que conseguiu livrar-se da situação de pecado por si próprio. A gente só consegue fazer isso quando nós vamos ao encontro do nosso Deus e ao encontro do nosso Criador. Esse é o único caminho que nós temos. Retornar para Deus, retornar para a fonte de onde nós viemos, porque só a fonte pode olhar para nós e dizer assim: vem aqui ao meu encontro, aqui é o lugar onde eu posso acalmar o seu coração. E ainda por trás disso, existe lá a tal da serpente, né? Que tem qual papel? Tem o papel de tentar, tem o papel de atormentar, tem o papel de buscar a destruição. E é por isso que às vezes nós dizemos, engraçado, né? A pessoa vive num pecado danado e tem uma vida diferente, parece que não morre, não sofre. Provavelmente não no modo como nós olhamos, mas está mergulhado num estado pecaminoso tão grande que já é escuridão pura. Então não faz mais diferença esse sentido da situação da vida para essas pessoas. E a principal característica do mal é levar o homem para o sofrimento. E pensa com você, quantos de nós sofremos pelo modo que fomos criados pelos nossos pais, pelo modo que fomos criados por nossas mães. Veja a raiz que este pecado deixou em cada um de nós e provoca em nós sofrimentos até hoje, fruto do pecado que existe em nós. Mas o que eu faço? O que nós precisamos fazer é reconheça o seu problema. Reconheça. Reconhece que você tem um problema. Eu, às vezes, converso com minha esposa, converso com os meus filhos e digo para eles. De vez em quando vocês me veem explodir, não vê? Vê, se dá sai fora e dá uns gritos. Eu falo, puxa, é isso mesmo, cara. É o pecado que habita em mim.
e que eu não consigo vencê-lo. Aí eu me coloco na presença de Deus e falo: tenha misericórdia de mim, porque eu não consigo vencer isso sozinho. Por mais conhecimento, por mais estudo que eu tenha, por mais letrado que eu seja, o único que domina a arte da vida é o próprio Criador. Não somos nós. Ele é o dominador da arte da vida. E só ele pode nos levar para esse estado de consciência e tirar-nos dessa situação. João 9:41. Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas dizeis: nós vemos, então vosso pecado permanece. O que essa palavra está dizendo para nós? Nós não podemos dizer assim: eu não sabia que isso não era bom, eu não sabia que isso era proibido, eu não sabia que não devia fazer isso. Sabíamos sim. Dentro de nós a gente sente algo dizendo para nós: isto não é bom, isso não é bom para a sua vida, isso não vai te fazer bem. Você está indo por um caminho que não é o melhor caminho. Isso não vai fazer bem para você. Está aqui sim. Grita dentro de nós o tempo todo. Então nós não podemos nos defender dizendo: eu não sabia. Não, nós não somos cegos. E ainda a palavra aqui não está dizendo de cegueira física, ela está dizendo de cegueira espiritual. Ou seja, nós temos condições de enxergar. Então, o único pecado que não pode ser perdoado é o que não reconhecemos. Então, às vezes as pessoas falam: mas como é que eu vou me confessar? Confessar significa: vou reconhecer os erros que eu cometi. E é importante a gente analisar isso o tempo todo. Às vezes nós pecamos por não confiar em Deus. Às vezes nós pecamos por nos desesperarmos, achando que Deus não está cuidando de nós. Às vezes nós pecamos pelo olhar, pela lascívia. Às vezes nós pecamos por palavras. Às vezes nós pecamos por omissão, não é isso? Atos e omissão. Então são inúmeros os pecados que estão em nós. Mas eu não quero de maneira alguma que você vá dormir essa noite num pensamento punitivo, mas que você vá dormir com um estado de consciência de pecado. Porque o estado punitivo é um mecanismo de defesa para não ter consciência do pecado. E aí você diz assim: mas ele também me fez isso, ele merecia receber isso de volta. Aí você se transformou no dono da razão. Aí você começa a se justificar. E essas justificativas te levam ainda mais para o pecado. Então é como se você olhasse num reconhecimento profundo e pudesse dizer assim para o Pai: Pai, eu pequei. O pecado está em mim. Eu luto com ele a cada dia e a cada instante. Eu me esforço imensamente para poder ficar livre dele. Mas ele é como uma sombra que por onde eu vou, ele está ao meu redor. Então que o Senhor possa me dar a condição de poder me libertar dessa realidade. Porque você é o meu Criador. E você pode me ajudar a ser livre. Você pode me ajudar a cada dia ir tomando consciência desta realidade e me conduzir para uma situação nova. E tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. E na semana que vem eu vou trazer para vocês a grande notícia de Deus. Hoje nós vimos um problema. Nós vimos que temos um problema. Mas na próxima semana vai vir para vocês uma notícia extraordinária. Vocês vão entender como é que Deus se preparou para colocar luz em cada um de nós, colocar luz na humanidade e ajudarmos a sair desta realidade.
Então, que Deus possa abençoá-los de maneira imensa e que Ele possa ajudar a cada um de vocês a tomar consciência do pecado que você tem dentro de você, por mais pequeno e por mais simples que ele seja. Quero deixar aqui para vocês um convite, dois convites. Quinta-feira, quando for 18h30, eu vou fazer uma live empresarial, né? Vou falar do Setembro Amarelo. Você já sabe o que é Setembro Amarelo? Sabe, entra aí, vai lá, tá? Que é esse momento de luta para a vida que nós estamos tendo, né? É um apoio das meninas aqui de Cambará, de Andirá, sabe? São a Câmara da Mulher Empreendedora, né? Do Sindicato Regional, o pessoal do Sebrae, Salas do Empreendedor. Vai ter uma galera lá toda reunida e nós vamos bater um papo muito gostoso a respeito disso. Aí à noite, quando for lá pelas 20h15, 20h30, eu e a minha grande amiga Cibele, já de caminhada de muitos anos, vamos estar juntos, mas só que só no Instagram, tá? Nós não dominamos essa arte aqui ainda de transmitir tudo ao mesmo tempo, mas nós vamos estar juntos lá no Instagram e nós vamos falar de espiritualidade. Ela vai falar das experiências da vida dela sobre espiritualidade, e eu vou falar das minhas experiências de espiritualidade, partilhar com vocês um pouco daquilo que nós temos, para que possa ajudá-los também a crescer no processo de espiritualidade de vocês. Ok? Quinta-feira. Depois eu publico essas duas, novamente, essas duas informações aí para vocês, tá? E na próxima terça-feira, nós vamos entender e conhecer como é que Deus trouxe luz para esse mundo maravilhoso que nós vivemos. Tenham todos uma boa noite e que Deus os abençoe imensamente. Lembre-se, Deus é maior do que o teu pecado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.